Eu vinha falando para os meninos ali dentro do carro, falei, ué, hoje é segunda-feira? Falou, é segunda-feira. Eu não costumo ver reuniões na segunda-feira. Eu falei, mas quando a gente quer crescer, não tem dia mesmo, né? Já começamos segunda-feira animado com a reunião tão bonita quanto esta. Isso é sinal da presença do Senhor, amém? Meus queridos, é um prazer muito grande estar aqui para ministrar para vocês. Confesso que eu estou até um pouco nervoso, porque não é fácil não, hein? Tanta liderança junto, e o pastor falou, líderes, viu? Eu falei, meu pai do céu, não é fácil falar para líderes não, hein? É difícil, mas vamos compartilhar aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Como disse o pastor Davi, eu sou secretário de missões da igreja, né? Então, a gente tem a responsabilidade de organizar o trabalho missionário da igreja, recrutamento, treinamento, envio de missionários, acompanhamento, abertura de novas igrejas, parcerias com igrejas para a implantação de outras igrejas, restauração de igrejas que estão passando dificuldades. Então, é um trabalho bem vasto, o trabalho que nós realizamos. E só que, passando um tempo, nós notamos uma dificuldade muito grande na ICPB para crescer, né? Crescer não deve ser, irmãos, uma dificuldade para a igreja. A igreja ela precisa crescer naturalmente, mas chegou um tempo, há cerca de 1 ano e meio atrás, em que eu entrei numa grande crise, como secretário de missões, acompanhando o reverendo por todo o Brasil, observando que, por mais que a gente lutasse por um lado, pelo outro, parece que a igreja não estava desenvolvendo, não estava crescendo. E a ICPB entrou nesse ciclo, não é? De falta de crescimento real. Tanto que nas convenções que a gente está realizando regionais, quando uma convenção cresce, quando uma região cresce 100 membros, a outra diminui 120. E assim a ICPB entrou nesse ciclo, né? De falta de crescimento já há muitos anos, crescendo muito pouco mesmo. E, como secretário de missões, eu entrei nessa crise porque entendo que nós temos uma vida só e nós precisamos ganhar muitas almas para Jesus, muitas mesmo. A palavra do Senhor diz, é claro, crescei e multiplicai, diz a palavra, né? Quando Deus chamou Abraão, Deus prometeu para ele que a sua descendência seria como a areia do mar. Mandou certa vez ele sair de dentro da sua tenda, mandou ele contar as estrelas do céu, se conseguisse. É claro que ele não conseguiu. E ele prometeu, assim será a tua descendência. E nós notamos, meu irmão, que o desejo de Deus no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deixa eu ver se é esse mesmo. Vamos abrir 2 Timóteo. Trago o abraço do reverendo para os irmãos. Ele não pôde estar aqui hoje, mas ele ama muito os irmãos. Perdão, irmão, é 1 Timóteo, viu? Vamos. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 4. 1 Timóteo 2 e 4. Muito bem. Porque há um só Deus, aliás, versículo 4.
Versículo 3 diz assim: pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a visão de Deus, não é? Essa visão também está escrita lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para que fala comigo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui está bem expresso que Deus deseja que todo homem chegue ao pleno conhecimento, seja salvo e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, me parece que a visão de Deus é sempre todo. Sempre todo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A visão de Deus nunca é parcial no que diz respeito ao desejo dele de salvar o homem. Ela é sempre voltada para o todo. Deus quer que todos se salvem. Então, como nós temos uma estrutura muito grande lá no Centro de Convenções, quem conhece o Centro de Convenções aqui? Dá um sinalzinho com a mão. Muitos irmãos não conhecem o Centro de Convenções. Você pode conhecê-lo quando quiser, viu? Chegando lá, nós temos um quartinho, o Wilson, mas o pastor Davi conhece bem os quartos do Centro de Convenções, é uma delícia. Pense no hotel 5 estrelas de Missões. É esse, né? E o Danilo cuida com muito carinho quando chega lá. Outro dia o pastor Davi foi chegar lá, ele botou até uma fotinha do pastor Davi com a esposa, com o Wilson. Ah, tem essa reclamação aí, né? Nem tudo é perfeito, olha, irmão. Mas está lá, vai conhecer o Centro de Convenções. Nós temos um auditório lá no Centro de Convenções que cabe mais ou menos 700 pessoas, né? Em um bairro muito populoso, um dos mais populosos de Mogi Guaçu, né? Então, nós estamos vivendo em um tempo, irmão, que falar muito, né? Como diz um técnico aí, né? Fala muito, parece que não resolve. E eu visitei todas as igrejas no Brasil, praticamente, falando, e parece que não tem sustido um efeito desejado. Então, foi quando surgiu no meu coração o desejo de implantar uma igreja modelo dentro do Centro de Convenções. E conversamos bastante. Foi difícil a diretoria autorizar, mas por fim autorizaram, e nós temos lá uma escola de obreiro que nós precisamos treiná-los na prática, e para mim a prática de treinamento de obreiro é ganhar almas. Se alguém é obreiro e não ganha alma, no mínimo não é sábio, porque a palavra do Senhor diz que quem ganha alma, sábio é, né? Então, começamos a igreja ali no dia 14 de janeiro de 2015, nós lançamos o projeto de pequenos grupos ali, que particularmente lá no Centro de Convenções, porque isso não é a regra dentro da ICPB, lá nós chamamos de células, né? Nada a ver com G12, essas coisas todas, mas seguindo mais um princípio do MDA e de grandes igrejas como a igreja do pastor Joel Kominski, nas Filipinas, que tem uma igreja local, tem 30 mil membros, etc. Então, nós estudamos muito e procuramos estudar as grandes igrejas do Brasil, porque se queremos uma igreja modelo, eu preciso de formular uma plataforma para que essa igreja desenvolva. O espaço nós temos, cabe 700 pessoas, né? Então, o desafio é muito grande. Então, começamos com cerca de 15 pessoas, no dia 14 de janeiro de
2015, portanto, há 1 ano e cerca de 6 meses atrás, nós começamos esse projeto. Com essas 15 pessoas, nós formamos um grupo protótipo, como queríamos que ele funcionasse, né, na prática, e treinamos cerca de 3 meses com aquele pessoal, mostrando como cantar lá no grupo, porque é diferente, não é, irmão? Como vocês já aprenderam aqui, como tirar uma oferta no grupo, como compartilhar a palavra, como interagir um com os outros, como encarar as situações. Passamos cerca de 3 meses treinando esse grupo. Com 3 meses que estávamos treinando, nós dissolvemos aquela célula protótipo e dali surgiu 4 grupos. 4 grupos. E nós começamos a trabalhar e desse 4 grupos foi para 8, né? E foi muito rápido o crescimento. Logo nós chegamos a 10 grupos e chegamos no final do ano, no final daquele ano de 2015, nós chegamos a 20 grupos na igreja, e esses grupos muito jovens ainda, mas com a média de 6, 7 pessoas em cada um congregando. Quando foi no começo do ano, em janeiro, nós lançamos o alvo para junho deste ano, de 2016. Nós lançamos o alvo, olha, queremos agora, se nós temos 20 grupos, geralmente um grupo ele multiplica em 6 meses, nós queremos então para o mês de junho, para a nossa festa da multiplicação, nós queremos 40 grupos. Então foi um desafio muito grande, muitas vezes eu entrei em crise, o que é que eu fui fazer, o que é que eu estou pensando, porque na ICPB a gente nunca trabalha em cima de alvo de grupo, né? Nós trabalhamos em cima de alvo de pessoa, nós queremos 10 pessoas até a data tal, 15 pessoas, 20 pessoas, e nós saímos da dimensão de trabalhar com o alvo de pessoas, de membros, para trabalharmos com o alvo de grupos, e levantamos então esse projeto e começamos a buscar, a orar, a pedir a Deus, trabalhar muito, muito mesmo, muito evangelismo, muita visita e muita motivação, muito treinamento para os irmãos não desanimarem. E quando foi no dia, que dia foi o dia da multiplicação? 3 de julho. Quando foi no dia 3 de julho, nós estávamos ali celebrando a implantação, multiplicação de 50 pequenos grupos. Nós pedimos, né, mais 20 e o Senhor nos deu 30. Eu falei, bom, se Deus está nos dando, nós pedimos 20 e o Senhor nos deu 50, multiplicamos, então agora nós lançamos o alvo para o mês de dezembro agora, que são 100 pequenos grupos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, em pouco menos de 1 ano e meio, a igreja passou de 15 pessoas, hoje nós temos nos nossos cultos de celebração, uma média de 250 pessoas já servindo o Senhor Jesus ali, em cerca de mais ou menos de 1 ano e meio, né? Isso eu devo confessar para os irmãos que a gente fica meio assustado porque não somos acostumados a isso. Mas em nome do Senhor Jesus, a ICPB vai acostumar a crescer. Amém? Nós vamos nos acostumarmos a crescer. Por que isso? Para que se cumpra a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é essa, né? A vontade de Deus é essa. Olha lá, olha. Mudando a visão. Então eu intitulei essa palestra, Liderança Bem-Sucedida de Pequenos Grupos. Porque de fato e de verdade, isso é fato e é verdade, não depende do pastor. O pastor faz parte, mas não depende. Olha, você quer ver? Eu viajo muito, praticamente, nós não temos, se fosse depender do pastor, jamais haveria esse sucesso que nós estamos começando a experimentar, bem de pouquinho, mas estamos começando. O nosso alvo é 100 células e cada célula com 10 pessoas. Aí eu vou saber que realmente Deus está
nesse negócio. Por enquanto, nós estamos experimentando. E olha só, irmãos, nós não temos culto no domingo, que é o principal dia da igreja, porque eu, como pastor da igreja, eu viajo, todo domingo eu viajo. Então eu falei, como é que eu vou fazer como é que vai ter uma igreja que o pastor nunca está no domingo? Isso não vai funcionar, eu pensei. Uma igreja que o pastor nunca está no domingo. Como é que faz um negócio desse? Eu falei, bom, tem uma saída, vamos fazer o culto principal da igreja em outro dia. E aí escolhemos o sábado. O sábado lá em Mogi Guaçu, nenhuma igreja tem praticamente frequência, né? Fica resumido a trabalhos de jovens e etc. Não, no sábado não dá certo. Eu falei, vamos experimentar, né? Vamos, e os irmãos gostaram, irmão. Hoje é natural, os irmãos congregaram no sábado, né? E tá indo muito bem. E agora nós vamos começar a celebração dos jovens. Já temos uma média de 30 jovens ali congregando. Então nós vamos começar a celebração dos jovens no domingo. Eu falei, o negócio inverteu aqui, né? O culto principal é no sábado e os jovens ficam com o domingo. Eu falei, vocês são privilegiados. Mas vamos indo, vamos ver como é que ocorre. Então, a igreja não depende muito do pastor. Primeiro porque eu viajo muito, tenho muitas atividades, não tenho muito tempo para dar para a igreja e CPB sempre. Aliás, muitas pessoas disseram para mim que isso jamais daria certo justamente por causa disso. Porque eu, como secretário de missões, eu não teria tempo. Mas aí, irmãos, eu experimentei aquilo dali, liderança. A igreja, ela depende da liderança, abaixo de Deus. Eu costumo dizer, olha aqui, irmãos, abaixo de Deus. Eu bato lá nessa tecla, afirmo, sem medo de errar, que abaixo de Deus, a liderança é o principal responsável pelo crescimento da igreja. São vocês, irmão, não é o pastor. O pastor faz parte, é muito importante. Mas abaixo de Deus é cada pessoa envolvida com a visão de Deus, é que o milagre acontece, a multiplicação e vidas e testemunhos vão aparecendo, e o Senhor vai usando cada pessoa de uma maneira especial, e cada líder tem que ter o desejo de crescer, porque essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a crescer. Alguém que não tem o desejo de crescer, essa pessoa, ela precisa ser estimulada, precisa ser ensinada, precisa ser motivada para isso. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós precisamos crescer. A igreja de Jerusalém, você vai notar lá o crescimento, né? Você sabe disso. Jesus começou com 12, né? Depois 70, 120, e 3.000, depois 5.000, e foi crescendo. E segundo alguns historiadores, a igreja de Jerusalém chegou a ter quase 50.000 crentes numa cidade de 100.000 habitantes, que é Jerusalém. A igreja chegou a ter quase 50.000 cristãos ali, servindo ao Senhor. E o que é mais impressionante, a Bíblia Sagrada diz que não havia necessitados naquela igreja. Como pode uma igreja com quase 50.000 pessoas não haver necessitados, pastor? É impressionante, porque nós perdemos o controle um pouco, não é? Com o crescimento. E a ICPB, nós não nos preparamos para o crescimento, porque sempre fica muito preocupado, né, com o crescimento. Crescimento para nós era sinal de status. E não deve ser sinal de status, crescimento, irmão. Crescimento é sinal de naturalidade dentro da igreja. É natural. O que não é natural é a igreja não crescer. Isso não é natural. Agora, crescer é a coisa mais natural do mundo. Então, eu me converti muito nesse 1 ano e meio que nós estamos trabalhando com pequenos grupos. Me converti, mas, como diz os gaúchos, mais bate, me converti barbaridade, né? Foi porque eu tive que me aproximar muito de Deus, porque aqui é o grande segredo. Amém? Alguém diz,
Qual o grande segredo para a igreja crescer? Está aqui. Só isso. Se aproximar de Deus. Esse é o grande segredo. Se aproximar de Deus. Oração. Intimidade com Deus. Então, no demais, as técnicas, né, o método, a forma de fazer, são ferramentas auxiliares muito importantes que vocês aqui já aprenderam demais com isso. Mas no fundo, o negócio está em ter intimidade com Deus. É Deus. Sempre que a gente entra em crise lá, para atingir os alvos, a gente começa a buscar mais a Deus. E quando começa a buscar mais a Deus, a gente chega nos resultados com mais facilidade. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus é quem dá o crescimento. Amém? Muito bem. Liderança bem-sucedida de pequenos grupos. O pastor Davi, ele, ao convidar vocês, ele está fazendo aquilo dali, ó, investir 80% do seu tempo com os líderes, né? E deixar com que as ovelhas cuidem das ovelhas. E isso aqui é fundamental. Quando todos vocês devem ter o seu Pedro, Tiago e João, né? Que é o seu oikós mais próximo, aquelas pessoas que você vai dividir a sua liderança. Se você realmente deseja ser um líder de área, se você deseja ser um líder de setor, se você deseja liderar outras pessoas, você vai ter que treinar essas pessoas. Então, todos nós precisamos de investir em liderança. O pastor, ao convidar vocês, ao fazer encontros, ao se dedicar mais pela liderança, ele está invertendo uma situação que a igreja criou. Durante o decorrer dos anos, a igreja foi criando esse método clericalista de que o pastor tomava conta de tudo, o pastor geria tudo, o pastor fazia tudo, tudo estava sobre ele. Ele era a pessoa central e sem ele nada aconteceria dentro da igreja. E isso envaideceu muito a liderança, isso envaideceu muitos pastores que por vezes também acreditaram que era possível se fazer tudo isso. E como um pastor, ele consegue cuidar bem, no máximo de 80 pessoas, as igrejas passaram a ter dificuldades no seu crescimento. Porque o que gera crescimento é cuidado. Cuidado. O cuidado é essencial para o crescimento explosivo da igreja. Então, é necessário investir 80%, todo líder precisa investir 80% do seu tempo na sua liderança e ensinar, aparelhar as ovelhas a cuidarem de ovelhas. Amém? Lá no Maranhão a gente tem um ditado que diz assim, ó, pariu Mateus, Quimbale. Vocês conhecem? São Paulo tem muito nordestino. É assim mesmo que fala o ditado? Pariu Mateus, que balance, olha lá. Que embale, né, na linguagem nordestina. Ou seja, botou no mundo, cuide. E nós, irmãos, aprendemos a colocar a ovelha no mundo e dizer, cuida, pastor. Botar outra ovelha, cuida, pastor. E pastor que é caba macho mesmo, né? Não diz não. Só que não consegue cuidar. E ovelha, irmão, é muito difícil de cuidar. Porque uma das características da ovelha é que ela é míope. Sabia que a ovelha é míope? Ela enxerga 1,5 m só. E tem um olfato muito ruim. Por isso que você nota que há parábolas de ovelhas perdidas, né? E etc. Porque a ovelha distanciou 2 metros da outra, ela perde o rumo. Porque a ovelha anda cheirando um rabinho uma da outra. Sabia disso? Ela não enxerga bem. Tem que andar bem pertinho do rabinho uma da outra. Por isso que quando ela se afasta um pouquinho, ela se perde. Ela fica atarentada, vai.
É um trabalho, o pastor não consegue. Então o trabalho do pastor é arrebanhá-los, né? Botá-los um perto dos outros. Por isso que o templo, ele é muito importante. Toda igreja que almeja trabalhar com pequenos grupos, ele tem que trabalhar essas duas asas, é como se fosse um avião. Uma asa é os pequenos grupos, a outra asa é o templo. Não existe uma igreja saudável sem templos, amém, irmãos? Não existe uma igreja saudável sem os pequenos grupos, sem as casas. Então tem que ser duas asas bem equilibradas dentro da igreja. E o que impede a igreja de crescer? Eu coloquei ali, ó. Falta de humildade, querer andar só, é outro motivo sério. Motivação errada, não querer aprender, medo do novo. A gente tem um medo terrível do novo, né, irmão? A gente tem medo de aprender, a gente tem tantos medos na nossa vida. As nossas motivações muitas vezes são erradas. Tem gente que quer crescer para ser visto, tem outros que querem crescer para alcançar cargos, tem outros que querem crescer por tantos motivos. Nós precisamos, irmãos, ter uma motivação correta no nosso coração. E olha, sabe qual é a maior dificuldade disso? É que Deus esquadrinha o nosso coração. E cada vez que a gente enfrenta uma liderança, Deus, ele olha para o nosso coração e ele consegue detectar quais são as motivações. E quando a motivação não é boa, o que é que Deus faz? Tira a mão, deixa você andar só. Irmão, e andar só é terrível. A gente até consegue alguma coisinha, mas é com muita luta, é com alguns infartos que a gente consegue. Agora, quando é Deus que faz, é tudo tão natural, irmão. Quando é Deus que faz, as pessoas vão chegando todos os dias. O Senhor acrescentava à igreja, diz lá, né? Aqueles que haviam de ser sal. E a gente fica perguntando, por que todos os dias o Senhor não acrescenta a pessoa na igreja, no meu grupo? Por quê? É a motivação. É que Deus ainda não olhou uma motivação correta no seu coração. Então tem que ter uma motivação, tem que trabalhar. Quando aprendi isso com o pastor Eibe Uber, que é o pastor fundador da Visão MDA. Irmãos, passei praticamente 30 dias orando, pedindo para Deus me ajudar a vigiar a motivação do meu coração. Espera aí, para que eu sou secretário de CNM? É por causa do salário? É por causa da ajuda? Para que eu não queria mais? Eu falei, eu não quero mais, Senhor. Eu estou com 45 anos. Eu preciso de uma revolução no meu coração. Eu preciso de uma revolução no meu ministério, para que essa revolução aconteça também na vida da igreja. Se você quer uma revolução lá no seu pequeno grupo, essa revolução tem que começar no seu coração. Tem que começar na sua vida. Ela precisa motivar outros. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim, eu quero ficar perto dessa pessoa aí. Eu quero estar com ele. Eu quero fazer parte. Eu quero ser um líder. Eu quero multiplicar com ele. Eu quero crescer com essa pessoa. E quem faz isso acontecer é o Senhor, que abre os olhos das pessoas. E nós precisamos alinhar a nossa visão, como eu disse lá, com a visão de Deus, né? 1 Timóteo 2:4, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Então, na verdade, nós estamos aqui neste bairro querendo ter uma igreja de 200 pessoas. E Deus quer ter uma igreja de milhares aqui. Aí eu pergunto para você, qual é a visão que deve prevalecer? É a sua ou é a visão de Deus? Porque a visão de Deus, pastor, é que milhares de pessoas sejam salvas aqui, nessa igreja, através do seu ministério. Essa é a visão de Deus. Deus já tem isso, Ele deseja isso, Ele quer cooperar com isso, que essa seja uma igreja de milhares. Eu estou correndo atrás do meu da minha primeira colheita de milhares dentro da ICPB. Falei, vamos lá, gente, vamos lá. No nosso último relatório dos grupos lá, nós já estamos congregando 284 pessoas em média por semana, já estão congregando nos grupos.
E o nosso desejo é milhares, mas indo de um a um, porque o processo de Deus é esse. Nunca Deus começa pelas multidões, Deus sempre começa pelo um a um. Um discípulo mais um discípulo, um discípulo mais um discípulo, um grupo mais outro grupo. E a gente pensa que é multidões, né? E pensando em multidões, nós começamos a fazer grandes cruzadas e grandes movimentos. E a igreja foi se habituando com eventos. E como diz um colega, foi se transformando em vento, né? Trazendo muita canseira, enfado, desgaste, dinheiro. Eu queria ter para fazer missões, pastor Marcos, só o dinheiro que a ICPB gasta com eventos, com congresso. Eu só queria esse dinheiro. Nós não tínhamos só 90 trabalhos missionários, não. Por certo, já teríamos uns 300 trabalhos missionários. E isso é importante, claro que tem a sua importância. Mas a motivação tem que ser sempre uma. Tudo que você for fazer, você tem que pensar numa coisa. Sabe o quê? Almas. Essa é a vontade de Deus. Que todos os homens se salvem. Amém, irmão? Então vamos lá, não sei se vai dar para falar muito, mas deixa eu ver aqui, meu Pai do céu, o que é que eu estou fazendo aqui, irmão? Olha aí, crescimento explosivo. Os pequenos grupos têm a sua origem na Bíblia, eu gosto sempre de mostrar isso. Amém? Para que você entenda, você que está trabalhando com um pequeno grupo, que você está pensando em ser um líder de pequeno grupo, ou então você faz parte de um pequeno grupo, entenda, isso é uma de tudo que a igreja faz, é uma das mais bíblicas que existe. Olha lá, o Atos, em Atos fala lá, né? E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo pão, e de casa em casa, comiam com alegria, tal, etc. Atos 5:43, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Romanos 16:3 e 15, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também a todas as igrejas do gentil. Saudai também a igreja que está na casa deles. Na casa de Priscila e de Áquila havia uma igreja. Romanos 16:10, saudai a Péles aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo. Romanos 16:11, saudai o meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso. Romanos 16:14, aí saudai a esses nomes aí esquisitos, né? E os que se reúnem com ele, e os santos que se reúnem com ele. Romanos 16:16, saudai-vos uns aos outros com óculos santo. Todas as igrejas em Cristo vos saúdam. Então, irmãos, as igrejas, elas estavam nas casas, olha lá, ó. Agora inverteu ali, agora é Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles, né? Em Filemon, a igreja que estava ali na casa de Arquipo. Enfim, nós notamos que os pequenos grupos são a força principal da igreja no Novo Testamento. Eram os pequenos grupos. E nós abandonamos. Esse abandono das casas aconteceu com o advento dos templos, né, que foi iniciado pelo imperador Constantino. Ele então se tornou um imperador, um cristão, né? E com isso começou a construir templos para organizar a igreja em templos, e veio vindo. E nós passamos a nos concentrar muito dentro de templos. Isso foi muito importante em uma certa época da igreja, mas acabou. Eu sempre costumo dizer que acabou a farra dos templos. Hoje você pega o seu carro e anda na cidade, você vê templos e templos vazios, né? Com
com poucas pessoas dentro de cada um. Agora, principalmente com essa crise que a igreja vive de divisão, que são muitas igrejas se dividindo, muitos pequenos templos e todos, na grande maioria, passando grande dificuldade, e com isso a obra missionária também está sendo muito deixada de lado, porque a urgência local é muito grande. Mas continuemos aqui entendendo de que os pequenos grupos é uma visão de Deus, amém? Muito bem. Eu vou falar um pouquinho aqui, tem um livro do pastor Joel Kominski, que chama Crescimento Explosivo da Igreja. Como eu já falei, o pastor Joel Kominski é um grande líder especializado em pequenos grupos. E ele escreveu esse livro e dá algumas dicas lá. Primeiro, fatores que não têm influência sobre uma multiplicação, sobre o crescimento. Ok? O que é que não influencia? E aqui nós vamos tirar alguns pensamentos errados. Por exemplo, o que não influencia para um grupo multiplicar? Para uma igreja em pequenos grupos crescer? Característica do líder, como sexo, classe social, idade, estado civil ou formação. Isso não tem influência. Então o pastor Joel Kominski, ele visitou muitas igrejas, as maiores igrejas do mundo, passou cerca de 8 dias em cada uma delas, as grandes igrejas, como a igreja da Coreia, né? Como a igreja das Filipinas, enfim, como outras igrejas nos Estados Unidos, que trabalham com pequenos grupos. E ele fez essa pesquisa ampla e descobriu o que não tem influência nenhuma na multiplicação. O sexo, a característica física, a idade, o estado civil, a formação, não tem influência. Então não tem esse negócio, meu grupo não cresce porque eu não tenho estudo, porque eu sou mulher, ou porque eu sou homem, ou porque eu sou jovem demais. Nada disso, irmão. Não tem influência nenhuma. Então Deus quer usar a todos dentro da igreja. Você tem um chamado. A Bíblia Sagrada diz assim, que nós somos nação santa, povo eleito, nós somos sacerdócio real. O que é que isso implica, irmão? Essa verdade quer dizer que todos nós temos um trabalho a realizar para Deus aqui na terra. Então Deus escolhe a qualquer um. Aliás, Deus até diz assim na sua palavra, Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Então Deus usa qualquer pessoa, em qualquer classe social. Nós temos exemplos maravilhosos, irmãos, de jovens, né? Eu tenho aqui, por exemplo, lá na igreja é engraçado. Eu recebi 2 pastores da ICPB lá, no Centro de Convenções. Pastores já com uma certa idade, né, entre 60 anos. E quando eu recebi eles, eu disse assim, meu Pai do céu, esses homens nunca vão acostumar aqui. Não vão acostumar aqui. Porque é uma igreja muito jovem, tem muitos jovens, e esse negócio de muitas siglas, né? E de muita organização. E eu falei, não vão. E ficaram por lá, né? Eu falei, e eu marcando o dia, eles vão já embora. Vão embora. Cada culto eu falei, rapaz, vieram de novo. Não é possível, o que é que esses homens estão... Não vão. Eu estava muito errado. Hoje, esses 2 pastores já se tornaram líderes de setor. Um setor é mais de 4 grupos, né? Parece que um é líder de 7 células e outro é líder de 6. Eu estava redondamente enganado. Eles entenderam, eles disseram, eles quiseram aprender, eles não perdem um culto de treinamento, todo treinamento que tem, eles estão dentro, eles fazem pergunta. Aí tinha um lá que nunca tinha tido um WhatsApp. Aí o líder de área dele falou assim, pastor João, o senhor precisa ter um WhatsApp. Ele falou, o quê? O que é isso? Eu vou te explicar.
Aí o líder lá, de área, uma área é a partir de 12. Quem toma conta de 12 grupos, de 12 a 48 grupos, é um líder de área. Aí lá se foi, o irmão ajudou o pastor a comprar o celular, abaixou o aplicativo lá do WhatsApp e ensinou para ele como é que faz. É até engraçado que as primeiras mensagens que ele foi mandar no grupo da igreja, ele ficava, alô, alô, e paz do Senhor, irmão. Tinha hora que não ia nada. Eu falei, o pastor tá lutando, ele está tentando. Mas hoje, irmão, o homem é uma especialidade, porque pensa no negócio útil para os pequenos grupos, é o tal do WhatsApp. É tremenda, por isso de vez em quando os demônios se levantam e querem bloquear ele. Mas não vai deixar, irmão, em nome de Jesus, amém? Não vai deixar. Então, meus queridos, não importa a idade, eu realmente me enganei. Aqueles 2 homens estão prosperando, entenderam, adquiriram o gostinho de ganhar almas para Jesus, porque ganhar almas vicia. Eu não sei se você sabe, mas ganhar almas, pastor Wilson, vicia. Eu estou viciadinho em ganhar almas, irmão. Quando eu passo uma semana que eu não ganho um, eu começo a dar abstenção, rolo no chão, começo a babar. É terrível. É gostoso ganhar almas. Porque enche o coração da gente de alegria. Você já notou? Você sabia, olha, eu vou falar aqui. E essa igreja é uma igreja que trabalha com pequenos grupos, amém? Mas é muito provável que alguém que não tem aqui, talvez 5 pessoas que ganhou 5 e cuidou dessas 5, essas 5 estão servindo a Deus. Não, 5 é muito, 3 pessoas só. Também estou exagerando. Talvez aqui não tenha 5 pessoas que ganharam 3 pessoas e cuidaram delas. E levaram ela para o batismo e elas se tornaram líderes, ou se tornaram um cristão. É difícil, irmão. Quando os alunos chegam lá na ETA, uma das primeiras perguntas que eu falo para eles, você já ganhou almas? A maioria... Acho que não. Espera aí. A maioria nunca experimentou ganhar uma alma. E quando eu falo ganhar, não é só, levanta a mão aí. Não. É ganhar mesmo, irmão. É uma coisa que vocês precisam entender. Que levantar a mão não significa muita coisa. Não significa. Porque a ordem é ir de pregar e fazer. Fazer discípulo dá muito trabalho, irmão. Por isso que a igreja abandonou a prática. Dá trabalho demais. Agora, sábado se converteu uma moça na igreja. 5 anos trabalhando lá na renovação carismática. Se converteu. Veio aos prantos lá, aceitou Jesus. E eu comecei a conversar com ela. Aí eu começo a pensar, meu Deus do céu, olha que trabalho que vai dar essa moça. Já pensou até ela ficar redondinha? Vai ter que comer muita pizza. Vai dar trabalho você ensinar, as pessoas chegam cheias de carrapicho, cheias de tantos costumes ruins, e você não deixa que o pastor cuida disso, vai deixando, e a cada 10 pessoas que vêm para a igreja, 8 se desviam. Por isso, o Brasil se tornou uma nação de desviados. Hoje somos 41 milhões de desviados no Brasil. Enquanto a igreja tem seus ditos 35 milhões de crentes, tem 41 milhões de pessoas que um dia passaram aqui e hoje não estão mais. Não faz influência nenhuma, irmão. É o tipo de personalidade do líder. Tantos aqueles líderes introvertidos, que são mais quietinhos, quanto aqueles mais alegrinhos, né? Tanto faz. Vai multiplicar do mesmo jeito. Talvez um multiplique mais rápido. Mas não é o tipo de personalidade do líder. Não é. Deus, ele usa todos, irmãos. Tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente fala, diz que uma vez tinha pouca gente na igreja, né?
Aí o pastor falou assim: irmãos, não desanime não, Deus usa qualquer um, Deus usou até uma jumenta, vem cá, irmã Fátima. Não é nesse sentido, não é nesse sentido que eu estou falando, não. Deus, Ele usa qualquer personalidade, irmão. Qualquer pessoa, seja caladinho, seja mais conversadorzinho, como o Antoniel. Está com quantos grupos lá, Antoniel, liderando já? 6 grupos. Em quantos meses? 4 meses. Mas trabalha, viu, irmão? Tem que trabalhar o dom espiritual do líder. As pessoas com dom de ensino, de pastor, de misericórdia, de liderança, de evangelismo, multiplicam os seus pequenos grupos da mesma maneira, irmão. Não tem, isso aqui tem um dom, Deus vai multiplicar. Não, irmão. O interesse de multiplicar é de Deus, amém? É Ele, é o maior interessado no crescimento dessa igreja, aleluia. Entenda isso, a vontade dele é que todos se salvem. Então Ele vai usar a todos que queiram ser usados por Ele. Agora, deixa eu partir aqui adiante, meu Pai do céu. Jesus amado. Fatores que têm influência sobre a multiplicação e o sucesso. Eu falei de fatores que não têm influência. Amém? Os irmãos entenderam? Amém? Agora, fatores que têm influência. Isso aqui tem tudo a ver com o crescimento dos pequenos grupos. Por exemplo, o tempo de devocional do líder. Isso tem muita influência. Quanto mais dedicado for o líder no seu devocional, mais sucesso ele terá. Quando eu falo devocional, é o tempo com Deus, né? É o que está escrito em Mateus 6,33. Entra no teu quarto, tu quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Segundo uma estatística, a média de oração dos pastores por dia, é 5 minutos. Outro dia eu estava pensando assim, meu pai, se dos pastores é 5 minutos, o que será dos outros então? 5 minutos de oração. O que é que nós queremos que Deus faça com a igreja? Deus não dá prêmio para desobediência. Deus não premia. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o coração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, tem grande influência o tempo que o líder gasta com Deus. Né? O tempo que o líder gasta com Deus tem muita influência. O tempo que o líder da intercessão do líder pelos membros do grupo tem muita influência. Né? A partir do momento que todas essas pessoas que você está liderando lá no seu pequeno grupo, antes de serem cuidadas pelo pastor da igreja, elas são ovelhas suas. Então, o pastor, ele compartilhou o cuidado das ovelhas. Ele descentralizou o cuidado das ovelhas. Ele separou líderes, está preparando líderes, treinando líderes e está terceirizando, vamos dizer assim, essa palavra aí do mercado de trabalho, né? Está terceirizando o cuidado das ovelhas, para que todos sejam cuidados mais de perto, conforme foi o conselho de Jetro para o seu genro Moisés. Coloque líderes sobre 10, líderes sobre 50, líderes sobre 500, líderes sobre 1000. Não procure cuidar sozinho, disse ele. Então, irmãos, você tem que orar pelas suas ovelhinhas. Você tem que cuidar, interceder. Outra coisa importante, estabelecer alvos. Isso é muito importante. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Eu tenho até que hora mesmo, pastor? 9h30? Acabou-se então.
Entrei em crise agora, irmão. Eu estou no segundo slide. Vou ter que voltar umas 20 vezes aqui. Conhecer a data da multiplicação, muito treinamento. Amém, irmãos? Treinamento. Essa é a palavra, pastor. Se eu pudesse abrir o seu belo coco e botar algo dentro da sua cabeça, que eu acho que o senhor já deve ter. É treinamento. Treinar. Eu treino exaustivamente os líderes de grupos lá na igreja. Treino. Eu não me preocupo muito em fazer visita. Aliás, eu não conheço todas as células, não sei. Já são 50, parece 53 células já. E eu não conheço, não fui na maioria. Outro dia eu estava conversando com a irmã lá. Irmã, você está visitando a igreja, que bom. Você é a primeira vez? Não, pastor, eu tenho uma célula na minha casa. Eu falei, peraí. Eu falei, como é que é? O senhor se esqueceu, eu tenho uma... Falei, a senhora tem uma célula? Ah, é mesmo? A senhora tem uma célula na sua casa. Que maravilha! Olha, irmão. Eu falei, meu pai, eu preciso conversar com esse líder. Aí nós estabelecemos lá que todas as células, todas as reuniões de grupo tem que estar a foto lá para o pastor acompanhar, para o líder. Então, faz parte a foto lá no grupo do WhatsApp para o pastor ver se está todas as ovelhinhas lá, quem é o anfitrião. E agora nós temos treinamento, estamos treinando os anfitriões, e enfim, para que a gente aprenda e se aproxime mais. Então, o treinamento é muito importante, irmão, sempre. Treinar. Quer ver o exemplo? Jesus, ele sabia, quando Jesus tinha uma multidão, ele espalhou. Quando a multidão chegou perto dele com a multiplicação dos pães, ali era a hora de Jesus fundar a igreja. Ou não era, irmão? Jesus mostrou que fosse nos dias de hoje, irmão. Ele já tinha dividido a igreja antes de começar. Porque ele chamou a atenção para si, né? Ele multiplicou. Quem não queria andar perto de Jesus? Quando Jesus viu que a multidão queria seguir, ele falou, é o seguinte, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Começou com um discurso lá muito esquisito, e todo mundo caiu fora. Quando caíram fora, ficaram só 12. E Jesus disse, opa, vocês também querem ir? Pode ir. Não, para onde iremos nós? Então Jesus ficou com 12. A intenção de Jesus era aqueles 12. Era preparar, treinar. Jesus treinou em tudo. No amor, na misericórdia, na fé, na devoção, no tempo com Deus. Ele treinou de uma maneira tão exaustiva aqueles 12, que quando ele foi embora, aqueles 12 multiplicaram tanto, que chegou até aqui no jardim do estádio. Aleluia, aleluia. Você é fruto do treinamento que Jesus deu para os apóstolos, irmão. Então, é essencial o treinamento. Outra coisa que influencia a frequência que o líder, a frequência com que o líder do pequeno grupo faz contato com novas pessoas. Novas pessoas, isso é fundamental, irmão. Você tem um grupo lá na sua casa? Você é líder de pequeno grupo? Você tem obrigatoriamente que se envolver com novas pessoas. É a história de buscar um e colocar no redil, sempre. Se envolva com novas. Olha, uma das crises que foi gerando estagnação da igreja foi a pregação de que a gente não podia sentar na roda dos escarnecedores. Aquele cuidado foi tão grande, pastor Marcos, que atrapalhou o crescimento da igreja. Porque a gente passou a julgar todo mundo escarnecedor. Não queria ter mais amigo. Quem tinha amigo, pai, não sou mais amigo seu não, hein? Mas pai, o que foi que houve? Agora eu sou crente. Não tenho amizade com gente do mundo, não. Abra! Dá um chute nela. E aí, irmãos, o nosso ciclo de amizade foi se tornando círculo de amizade de crentes. E crente não precisa ganhar crente para Jesus, né, irmão? Aí, como a gente não precisava mais ganhar mais ninguém para Jesus, a gente ficou aqui mesmo, fomos levando.
Então, novas pessoas, conheça. Você tem que criar ambiente para conhecer novas pessoas. Sei lá, o churrasco. Outro dia eu ensinei para os irmãos lá, ó. Se não tiver indo gente no grupo, compra umas picanhas e comece a fazer um churrasco. E põe assim no ar livre que o cheirinho espalhe. Aí você, meia horinha antes, vai dizer, vamos fazer uma visita no meu pequeno grupo? Eu duvido se o vizinho vai dizer, não, estou cansado. Estratégia, faz pipoca, põe a TV na calçada. Eu não sei se aqui pode, acho que não, né, irmão? Capaz de levarem. Não está assim não, né? Não está, né? Põe lá no muro, na laje, não sei. Faz pipoca, faz qualquer coisa, conheça, provoque, aproxime-se, conheça novas pessoas. Ou você aprende a conhecer novas pessoas, fazer novas amizades e de preferência com pessoas não crentes. Ou então, ah lá, pastor, o senhor ensinou bem. Hein? Ah, desculpa. Amém? Aprenda a conhecer novas pessoas. Faça pelo menos amizade com uma pessoa durante a semana. Cada semana conheça uma pessoa não crente. Faça amizade. Crisão, você está sorrindo. Vem cá, Crisão, vem aqui. Você está sorrindo muito, eu quero que você conte essa piada agora. Você está vermelhinho, mãe. O Crisão é uma benção, né, irmão? Eu não estou pensando em nem devolver mais o Crisão para vocês. Olha só, nós criamos uma estratégia com os alunos da ETO que funciona assim. Olha que beleza, o senhor pode criar aqui também quando o Crisão voltar. Viu? Eu, se eu fosse o senhor, não deixava ele trabalhar mais fora, não. Olha só, os alunos da ETO visitam durante a semana, tem 4 alunos da ETO que foram propostos que eles façam visita nas casas, todos os dias. O labor deles, de 4 alunos, é visitar as casas, se apresentar. E nós criamos uma estratégia mas tão simples, irmão, tão simples que dá certo. Porque as coisas de Deus é assim mesmo, é tão simples. Qual é a estratégia? Bater na casa. Só eu estou aqui, o meu pastor pediu para mim vir fazer uma oração para você. Pense, como diz lá no Nordeste, pense no H. O pastor pediu para a gente vir fazer uma oração para vocês. Nós congregamos ali, somos seminaristas, estou aqui para orar para você. O pastor pediu. Ah, é? A pessoa diz, entre então, ué. Fazer o quê? Oração, as pessoas não são doidas, né, irmão? Elas rejeitam muita coisa. Agora, oração, geralmente, ninguém está rejeitando, não. Porque a crise está braba. Aí entra nas casas, aí faz um cadastro, aí já puxa a conversa, faz um cadastro. Quando é no sábado, todo o cadastro que esses alunos fazem na semana, os demais alunos, junto com os irmãos da igreja, vai visitá-los. Já está marcado o dia, a casa. Então, a gente chegou à conclusão que não podemos sair aleatoriamente assim para fazer evangelismo. Né? Manda uma equipe ou 2, os obreiros tempo integral, fazer o cadastro, para que no final da semana passe a ficha para os líderes de grupos, para os irmãos que querem, e vão lá e faça. Hoje você saiu, quantas visitas você agendou para sábado? Em 2 horas foram 12 visitas. Olha, em 2 horas, o Crisão, só a dupla do Crisão, né? Agendou 12 visitas. Isso é conhecer novas pessoas. Amém? Então, é uma tática muito simples. Quando é no sábado, aí cada um vai usar a sua estratégia. Se quiser levar um pão, um doce, leva uma Coca-Cola, um jerimum, sei lá, vai lá, né, leva um louvor, um presentinho, faz a visita. Dessa visita nasce o GE, que é uma tapioca. Um negócio.
Dessa visita, provavelmente vai nascer um GE. Obrigado, queridos. Eu só queria chamar você para mostrar que você está bem cuidadinho, que eu estou cuidando de você, tá? Irmã, porque é que lá eles trabalham. Meu Pai do céu. Pastor, o senhor deve ter algum aluno que está desistindo de ir, irmão. Esses meninos comem 5 vezes por dia, irmão. De manhã é chá de hortelã, meio-dia é chá de erva cidreira, de tarde é chá de erva mate. Porque chá e oração não faz mal para ninguém, né, irmão? Então, meus queridos, dessas visitas vai nascer um GE, que é outra forma de implantação de pequenos grupos. GE. Um GE é um grupo de evangelismo. Então, gera visitas. Essas visitas, depois de 5, 6 visitas, 7 visitas no máximo, já se faz uma pergunta se o pessoal da casa quer continuar. Eles querendo continuar, porque geralmente não dizem não. Porque é tão gostoso ser cuidado, irmão. Mas é tão gostoso ser amado, que até os brutos gostam, né? Até os brutos gostam. Então, geralmente eles não dizem não. Se eles disserem, nós queremos continuar com a reunião em casa, nós transformamos aquele GE em uma célula embrionária, um grupo embrionário. O que é isso? É uma célula em formação. Um grupo adulto é 6 pessoas no mínimo. Então, se transforma num grupo embrionário, que são 3 pessoas, 4 pessoas, de 3 em diante. E ali vai se gerando, se gerando. Agora, para que isso aconteça, tem que ter muito líder. Então, todo mundo tem que participar. Amém? Pastor, será que eu posso ser um líder? Claro que pode. Não é porque Deus usou jumenta, não. Não é por isso. É porque Deus nos chamou e Ele nos fez sacerdócio santo. Amém? E é assim que vai surgindo os pequenos grupos, irmãos, e é uma maravilha. Eu vou parar por aqui, que já deu meu horário. Puxa, pastor. É ali. Lá, rapaz. Olha, número de visitantes no pequeno grupo faz muita influência para o crescimento. Tem que levar visitante, irmão. Nem que seja à custa de picanha. Vamos lá. Encontros sociais, né? Jogar bola juntos, promover passeio, fazer encontros sociais, preparar auxiliares é muito importante. E o nível do cuidado pastoral, né? E aqui, para finalizar, tem algumas comparações que o pastor Joel Kominski fez, né? Por exemplo, oração pelos membros do grupo, preparo do líder e a ênfase no evangelismo do grupo são o que geralmente traz o crescimento. Não tem nenhum método fantástico, não existe isso. É só aqui e dali. Ó. Oração pelos membros, preparo do líder e evangelismo, né? O resumo dos fatores chaves que são essenciais para a multiplicação dos pequenos grupos. São os devocionais dos líderes, o evangelismo dos líderes, o evangelismo do grupo, a formação de uma equipe, orar pelos membros da equipe, estabelecer alvos, é primordial para a multiplicação, treinamento da liderança, encontros sociais, é isso aí. Não tem mais nada a dizer, é isso mesmo. Amém? Agora vem a segunda lição, mas eu vou parando por aqui. Ok? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Pode. Rapaz. Espera aí. É Deus que faz, né, irmão? O homem o caminhão de crente ia passando no Nordeste não tem isso, irmão. Né? Chama pau de arara, né? Pau de arara. Passando, subiu um bêbado em cima do caminhão. E o bêbado, irmãos, foi até o local do culto querendo se suicidar. Quer se matar, né? É endemoniado, igual a irmã contou aqui, né? A pessoa, quando está endemoniada, ela quer se jogar e se joga mesmo. De vez em quando você vê isso.
O que foi que passou pela cabeça da pessoa? Não passou pela cabeça da pessoa. É na vida da pessoa que está cheia de demônios mesmo. E o rapaz querendo se matar e pulando os irmãos, aquele chafurdo, né? Sabe o que é chafurdo? Tem algum tradutor nordestês aí, não? E aquela bagunça em cima do caminhão. E se joga e não se joga. E aí chegou no culto, o homem aceitou Jesus. Só que ele voltou lá para a cidade de Senador Rui Palmeira, anda mais um pouco no interior chamado Vista Alegre, e aquele homem começou a falar de Jesus. Falou, agora eu sou crente, viu? Agora eu sou crente. E começou a falar para os familiares, agora eu sou crente. Agora eu sou crente, não bebo mais, agora eu sou crente. Irmãos, você acredita que ele realmente entendeu o que é a salvação? Porque você não pode esquecer do fator Espírito Santo. É ele que faz a obra, irmão. É ele que convence. E o homem então começou a pregar para os seus familiares que agora ele era crente, e outros foram aceitando Jesus. Então o pastor ficou sabendo. E o pastor correu lá e disse, irmão, o que está acontecendo? Não, pastor, o senhor viu, eu sou crente agora. E não tinha igreja, eu fui lá nesse lugar, não tinha igreja, não tinha nada. Olha, irmão, de Alegre só o nome daquele lugar. Tristeza total. E ele então começou, o pastor instruiu, então, irmão, então faz assim, ó. Abra um pequeno grupo. Faça assim, ó. É assim, assim, assim. Foi embora, é longe de onde o pastor mora, irmão. Dá mais de 100 quilômetros. E aí, ele arrumou um caixote, botou lá como púlpito e fez uma igreja de eternite, né? Sabe o que é isso, eternite? Aquelas telinha fininha, fechada, lateral, coberta, um calor. E o pastor, quando voltou lá, já tinha várias pessoas servindo a Jesus e ele pregando lá. Irmãos, Deus ainda faz milagre, aleluia. E o pastor deu mais alguma, ia dizer para ele parar, deu mais algumas instruções, eu falei, eu não tenho nada a perder mesmo, né? E ele continuou pregando o evangelho. Aí o pastor tirou uma foto, mandou para a CNM, aquilo nos tocou muito, falou, vamos investir nesse homem, porque é difícil achar alguém da cidade que quer ir para o sertão. Aliás, é difícil não, eu pelo menos nunca achei um. Irmão, está aqui, vai para o sertão. Eu disse, vou nada, pastor, os que vieram de lá é que não quer ir mesmo. Falei, eu não vou, eu já vim de lá. É terrível. Falei, é nesse homem que a gente tem que investir mesmo. E começamos a construir um templo. Eu falei para ele, mas diga para ele, não demolir o templo não, que eu quero ir congregar com ele dentro desse templo aí. Eu quero ir congregar lá. E o pastor começou a levantar, a gente começou a mandar uma oferta para ajudar ele, para construir o templo. E aí, irmãos, eu fui lá, chegando lá, ele se emocionou muito. Não, nunca pensei que o senhor vinha aqui. Falou, o senhor é o homem do jornal. Eu falei, é eu mesmo. Eu estou aqui para lhe abraçar e dizer que você é importante para a ICPB. E hoje o templo já está construído. E um dos milagres que aconteceu na vida daquele homem é que ele não sabia ler. Para os irmãos terem ideia, ele chama Deus, até hoje, ele chama Deus de Deuso. É porque Deus o salva. Mas fala muito difícil. Mas todos os dias ele abria a Bíblia e fazia uma oração. Senhor, me ensina a tua palavra, me ensina a ler para me pregar, Senhor, me ensina a ler. E em um desses dias, ele abriu a Bíblia e começou a ler. Assim, irmão. Eu falei, não é possível. Pois lê aí, irmão. E ele começa a ler, irmão. Parece uma leitura dos anjos. Olha, quando ele está lendo, ele chama Deus. Tudo perfeito, com ponto, com vírgula. Ele fechou a Bíblia, é Deuso. Se mandar ele ler qualquer outra coisa, acho que ele pediu errado, né? Só pediu para ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. Glória a Deus, irmão. E está lá.
E outros milagres foram acontecendo. Eu fui entrevistar uma senhora lá, que se converteu, e eu falei, como é que era aqui antes? Ela falou, Ave Maria, pastor, aqui era terrível. Eu falei, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Aqui era uma violência, o povo era se cortando no facão, pastor. Era dando tiro, agora está uma calmaria. Acabou as brigas. Aí sabe o que foi que aconteceu? Em torno do templo foram construindo casas. Está lá, irmão, está surgindo uma vila em torno do templo. As pessoas estão se convertendo. E como terra lá não é de graça, estão construindo perto daquele templo, e aquele povoado que não tem água, é muito difícil, está se tornando uma comunidade, e aquele homem está crescendo, está uma bênção, e tudo isso graças à ação do Espírito Santo e à obra missionária. É por isso que é importante você continuar investindo em missões, irmãos, porque olha, tem tantos casos que é interessantíssimo. E Deus, o Espírito Santo, é o maior administrador que existe. É por isso que a obra de Deus nunca vai parar. E essa igreja vai crescer e vai ser uma igreja de milhares, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Chega aqui, pastor.